Oi, hoje vamos para mais um vídeo. Eu imagino que o tema do vídeo é bem polêmico. Aliás, para quem acompanha o canal, já nem vai ser surpresa da resposta que irei dar, mas mesmo assim, vamos explorar o tema. Vamos discutir se Maria foi virgem ou não. A doutrina que iremos falar é exatamente essa. Vamos falar sobre a virgindade perpétua de Maria, uma tradição da Igreja Católica Romana, tanto que os próprios católicos admitem que a doutrina da virgindade perpétua de Maria não é oriunda da Bíblia, e sim da tradição. Este motivo é o suficiente para muitos leitores da Bíblia para desconfiar que pode ser algo sem base bíblica. A doutrina da virgindade perpétua de Maria diz que Maria permaneceu virgem desde antes e depois do nascimento de Jesus. A doutrina da virgindade perpétua de Maria foi estabelecida pela Igreja Católica no Concílio de Latrão, em 649. Será mesmo que Maria sempre foi virgem? Bem, a Bíblia já nos responde essa dúvida. Vamos às leituras. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mateus 1:25. Eu poderia ter pegado outras versões da Bíblia para essa passagem, pois algumas versões no lugar do até que está a palavra enquanto, mas logo vocês vão entender, porque eu decidi usar a versão que tem o até que, ao invés do enquanto. De qualquer forma, tanto o até que e o enquanto transmitem a ideia de uma situação que começa e termina com uma condição, isso é, a passagem entre o antes e o depois. Como nós sabemos, se lermos o Evangelho de Mateus, vamos notar que José e Maria estavam prometidos em casamento. Ninguém nega isso. Tanto é verdade, que quando Maria engravidou de Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, José desconfiou de um possível adultério, pensou em desposar até. Entretanto, um anjo de Deus afirmou que não, e anunciou o cumprimento de uma profecia, dizendo que uma virgem daria à luz a um filho. Estes acontecimentos ocorreram antes de Maria casar. Logo, depois do nascimento de Jesus, em algum momento, Maria e José se casam, e tudo indica que tiveram mais filhos. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos e irmãs. Veja a passagem a seguir. Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e o de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? Mateus 13:55-56. Eu ainda poderia complementar com a passagem de João capítulo 7 versos 3 ao 4, indicando um lar familiar em que Jesus convivia com outras pessoas além de Maria e José, no caso, com seus irmãos, que não criam nele. De qualquer forma, vemos claramente que Maria não foi sempre virgem. O vídeo poderia ter acabado por aqui, mas eu gostaria de responder às alegações católicas em tentar provar que Maria sempre foi virgem. Nós vamos começar com a alegação do até que. Eu decidi usar o até que, porque é a expressão mais comum nas traduções das Bíblias. É também onde os católicos mais tentam articular, em favor da virgindade perpétua de Maria. Sabemos que o até que, de Mateus capítulo 1 verso 25, estabelece um limite de uma condição, no caso, o estado da virgindade de Maria. José não teve relações com ela, enquanto Jesus não nasceu, mas depois, Maria e José se casam. Os católicos, para argumentarem, insinuam que o até que de Mateus 1:25 não fala necessariamente de um ato que começa e finda sob uma condição. Usam passagens como 1 Coríntios 15:25, Mateus 28:21, Timóteo 4:13 como uma forma de indagação. Vamos para a primeira passagem que os católicos usam para tentar justificar que o até que não fala que Maria depois deixou de ser virgem. Eles pegam o verso 25 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o que está grifado em laranja, e fazem a seguinte argumentação: ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. Então Jesus vai deixar de reinar quando subjugar seus inimigos. Esse é o questionamento que eles fazem. Obviamente, qualquer um responderia não, mas tem uma coisa que os católicos ignoram: texto tem contexto. A passagem fala da ressurreição dos mortos, e fala do período em que Cristo estará reinando na terra. E não, Jesus não vai deixar de reinar, e o texto não diz nada disso, mas sim, da mesma forma que a expressão até que foi aplicada em Mateus 1:25, o verso 25 de 1 Coríntios 15, também está falando da transição entre o antes e depois, ou seja, ele estabelece o fim de uma ocorrência sob uma condição. Prova disso é que o verso 25 é a justificativa do verso 24. Isso é, o texto está falando da transição da fase do reino milenar de Cristo para a fase eternal,
em que Jesus entrega seu reino a Deus, conforme os versos 27 e 28 grifados. O até aqui, da passagem de 1 Coríntios, não diz que Jesus vai deixar de reinar, mas sim, depois que Jesus subjugar seus inimigos, ele vai entregar seu reino a Deus, e assim começa uma nova fase. Apocalipse capítulos 20 ao 22 nos esclarece essa questão. Outra passagem que os católicos usam para desqualificar o até aqui, em Mateus capítulo 28 verso 20, e a indagação que eles fazem é a seguinte: eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Então Jesus vai deixar de estar com os apóstolos no fim dos tempos. Perceberam a manobra que os católicos fazem? Mas de novo, vou repetir de novo, o que falei no slide anterior. Texto tem contexto. Jesus ele deu instruções aos seus discípulos para a jornada cristã. Ele assegura que estaria acompanhando os cristãos durante a caminhada. E a presença de Jesus durante esse processo é espiritual, ou seja, o até o fim dos tempos. Jesus estaria acompanhando a igreja. Entretanto, quando chegar o dia de sua volta, obviamente, não será uma presença espiritual, e sim, física. Seria muito gozado imaginar que a expressão até o fim dos tempos significa literalmente Jesus deixar de estar presente, pois sendo assim, seria uma mentira, já que os discípulos teriam que viver até hoje, já que o texto fala estarei convosco até o fim dos tempos. 1 Timóteo capítulo 4 verso 13, é uma outra passagem que os católicos vão fazer a seguinte argumentação: então depois que Paulo chegar Timóteo deve deixar de ler e ensinar as Escrituras. De novo, vou ser chato, texto tem contexto, ao contrário das duas passagens anteriores, muito embora o até que transmita a ideia de uma passagem entre o antes e o depois. Nesse caso, o até que, neste contexto, não está estabelecendo uma situação que só vai findar sob uma condição. Paulo dá um conjunto de instruções apostólicas a Timóteo, mesmo sem estar presente. Timóteo deve se empenhar em ler e ensinar as Escrituras, mas depois da chegada de Paulo, ele deve parar? De forma alguma, ele deve continuar, assim como Paulo incentivava em suas cartas. Então o até que, nesse contexto, é uma exortação com o intuito de estimular Timóteo a se dedicar ao evangelismo antes da chegada de Paulo. Não é porque Paulo não estava presente que Timóteo deva deixar de ler, exortar e ensinar, e só fazer estas coisas quando Paulo estivesse presente. Percebem a importância do contexto? O até que aplicado em Mateus 1 e 25 de maneira alguma teria relação com o até que de 1 Timóteo 4 verso 13. Não se pode usar uma expressão idêntica em dois contextos diferentes para validar uma doutrina que não há base bíblica, mesmo que a expressão em ambos os casos significasse a mesma coisa. Ainda assim, o contexto deve ser analisado. Outro fator que os católicos gostam de usar para validar a virgindade perpétua de Maria é que as passagens que citam os irmãos de Jesus como Mateus capítulo 13 versos 55 ao 56, Mateus capítulo 12 verso 46 e João capítulo 7 verso 3, não diz ser os irmãos biológicos de Jesus, para insinuarem que Maria não teve relações com José. Os católicos argumentam que os irmãos de Jesus citados nas passagens são na verdade os primos de Jesus, e ainda usam passagens que há a expressão irmãos sendo aplicados em indivíduos que não são irmãos de sangue, para justificarem que irmão nem sempre é irmão de sangue. Mas vamos ver se isso realmente procede. Tem uma nota que pode ser importante ser considerada. Vamos abrir em Lucas capítulo 2 versículo 7. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra primogênito significa primeiro gerado, ou seja, primeiro filho. A Bíblia fala que Jesus é o filho primogênito e unigênito de Deus, mas com relação a Maria, Jesus é designado apenas como primogênito. Isso significa que Jesus é o primeiro filho, mas não é o único, porque a palavra unigênito significa único gerado. Enfim, no slide anterior eu fiz uma abordagem entre a diferença de primogênito e unigênito, mas agora eu realmente gostaria de partir para o ponto principal. Os católicos afirmam que os irmãos de Jesus seriam os primos dele, e para justificar essa afirmação, consideram trechos da Bíblia, onde indivíduos que não têm nenhum parentesco são chamados de irmãos, para insinuarem que irmãos nem sempre significa irmãos de sangue, e aplicam isso nos textos que há a presença de irmãos de Jesus. Sim, é verdade que a palavra irmãos na Bíblia nem sempre se referem aos irmãos de sangue. Entretanto, existe uma forma de sabermos se uma passagem do texto se refere a irmãos de sangue ou não. Temos a noção que a Bíblia obviamente
não foi escrita em português, mas boa parte foi escrita em grego. No grego temos duas palavras diferentes para designar irmão e primo. São as palavras adelphos e anépsios. Adelphos significa irmãos de sangue, e também pode designar o sentido de fraternidade entre pessoas da mesma fé. Já a palavra anépsios significa primo. Vamos ver primeiro, em que a palavra adelphoi foi empregada como irmão. Está em João capítulo 7 verso 5. Os irmãos de Jesus foi usada a palavra adelphoi que significa irmão. Se fossem primos, teria que usar a palavra anépsios. E também não há como afirmar dentro do contexto, que esses irmãos de Jesus são irmãos da fé, porque se fossem irmãos da fé, eles iriam crer que Jesus é o Messias, e não mandariam ele sair de casa. Esse fato é interessante, pois comprova profeticamente, que mesmo dentro de casa, os irmãos de Jesus iriam rejeitá-lo. Está no Salmo 69 versículo 8, diz: sou um estrangeiro para meus próprios irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Agora, se for para designar primos, deve usar o anépsios. Veja em Colossenses 4 versículo 10, quando Paulo fala de Marcos, primo de Barnabé. Primo nesses textos está como anépsios. Os católicos, sabendo disso, vão afirmar que adelphos pode ser usado para graus de parentesco, e que anépsios é na verdade apenas um sinônimo. Mas isso não é verdade. Vamos ver o que um léxico grego-português diz. Adelphos, uma pessoa do sexo masculino que tem o mesmo pai e a mesma mãe da pessoa de referência, irmão. A interpretação de adelphos como significado de primos com base em um termo hebraico correspondente, que é usado, em certos casos, para designar parentes em vários graus do sexo masculino, não tem registro na língua grega nem é afirmada ou confirmada no léxico grego-inglês editado por Ard. Gingrin Shidanker. Tal interpretação se baseia acima de tudo em tradição eclesiástica. A Bíblia em Mateus 13:55 vai especificar o nome dos 4 irmãos de Jesus. Um deles se chama Tiago. Este, segundo os católicos, seria na verdade um dos 2 discípulos de Jesus e para reforçar a argumentação, complementam com Gálatas 1:19. Entretanto, na Bíblia há a citação de 4 Tiagos. São eles, os 2 Tiagos que fazem parte dos 12 apóstolos, Tiago filho de Zebedeu e Tiago filho de Alfeu. Tiago pai de Judas, e claro, Tiago irmão de Jesus Cristo. Em Gálatas 1:19, os católicos tentam argumentar que o Tiago, irmão de Jesus, é na verdade um dos 2 Tiagos que fazem parte dos 12. Entretanto, em Atos capítulo 1, versículos 13 e 14 vai ter um dado interessante. Perceba que depois dos apóstolos verem Jesus arrebatado, eles vão ir a um aposento. Além dos apóstolos, havia as mulheres, incluindo a mãe de Jesus. Na passagem que está na tela, é possível notar que há a citação de 3 Tiagos, está grifado. Entretanto, há também um 4º Tiago incluso. Muito embora não seja citado, este é justamente o Tiago irmão de Jesus. Vamos ver que um dos Tiagos é um dos filhos de Zebedeu, um outro é o filho de Alfeu, e ainda fala do pai de Judas Tadeu, que seu nome é Tiago. E quando cita Maria, mãe de Jesus, a Bíblia enfatiza que estavam os irmãos de Jesus, o que incluía suas irmãs e seus 4 irmãos. E sim, isso inclui Tiago, o mesmo de Mateus 13:55 e Gálatas 1:19. Daí a seguinte pergunta ao católico: se o Tiago de Mateus 13:55 é um dos discípulos de Jesus, como então é citado os 2 Tiagos, e mais os irmãos de Jesus, vindos de Maria, considerando que há menção do nome dos irmãos de Jesus? Agora, vamos falar sobre uma descoberta arqueológica, que prova que Maria não foi eternamente virgem. Sim, foi descoberto o ossuário de Tiago, e tudo indica que pertence ao irmão de Jesus. Um dos artefatos religiosos que chamou a atenção dos especialistas foi um ossuário. Nele estaria com a seguinte inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Sim, é verdade que é um achado bem polêmico, principalmente pelo fato que conteste a doutrina católica que Maria sempre foi virgem. Houve várias discussões se o ossuário é ou não verdadeiro. Alguns dizem que sim, e outros não. Mas vou apresentar as evidências que o ossuário é verdadeiro, por meio de um processo que ocorreu. Depois de um julgamento de mais de 5 anos com 138 testemunhas, mais de 400 exposições e uma transcrição do julgamento de 12.000 páginas, o juiz Aaron Farkash do Tribunal Distrital de Jerusalém inocentou os réus de todas as acusações de falsificação. Sua opinião no caso, proferido em 14 de março, tem 474 páginas. Sim,
Foi feito um tribunal para discutir se o ossuário é ou não verdadeiro, porque o ossuário estava sendo acusado de ser uma falsificação, mas acabou sendo provado ser verdadeiro. Os acusados Oded Golan e Robert Del foram inocentados de todas as acusações de falsificação pelo juiz israelense Aaron Farkash. Mas vamos ver com mais detalhes o desfecho dessa história. Antes de começar a ler, eu vou deixar as fontes na descrição do vídeo. São duas, mas vamos apenas ler esta aqui. O mais famoso dos objetos acusados de serem falsificações, é uma inscrição em um ossuário ou caixa de ossos em que se lê Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Ele recebeu sua primeira publicação na Revista de Arqueologia Bíblica em 21 de outubro de 2002. No dia seguinte, ele estava na primeira página de quase todos os jornais do mundo, incluindo o New York Times e o Washington Post. Uma segunda inscrição alegadamente forjada está gravada em uma pequena romã de marfim pela qual o Museu de Israel pagou $550 mil. Se for autêntica, pode ser a única relíquia sobrevivente do Templo de Salomão. Ela também foi anunciada pela primeira vez em inglês na Revista de Arqueologia Bíblica. As acusações de fraude incluíram alegações de falsificações de inscrições no ossuário de Tiago, no tablete de Joás, e na romã de marfim. Um terceiro objeto acusado de falsificação é o chamado Joás, ou Yoash, em hebraico, uma inscrição num texto com 15 linhas descrevendo reparos para o templo. Se autêntica, é a primeira inscrição da realeza israelita. A acusação também apontou diversas outras inscrições como sendo fraudes, incluindo a ostraca a 3 shekels e a ostraca a fundamento da viúva, vendidos pelo colecionador alemão famoso e rico, Shlomo Mossaieff. O juiz inocentou os acusados de todas as acusações de falsificação. Como escreveu Matthew Kalman, o único jornalista que cobriu o julgamento em uma base diária, escreveu no outono passado, as implicações criminais, acadêmicas e científicas do veredicto são imensas. A absolvição seria um grave revés para a autoridade de antiguidades de Israel. Também seria agudamente embaraçosa para os especialistas em isótopo da pesquisa geológica de Israel e para o professor Yuval Goren da Universidade de Tel Aviv. Quando a acusação foi arquivada em 2004, a autoridade de antiguidades de Israel alegou que os réus faziam parte de uma grande conspiração de falsificação. Isso é apenas a ponta do iceberg, dizia o diretor da IA, Shuka Dorfman. Entre os suspeitos pela IA de falsificação constavam mesmo os experts escritores acadêmicos André Lemaitre da Universidade Sorbonne e Ada Yardani da Universidade Hebraica. A testemunha do chefe do governo no caso, o professor Yuval Goren da Universidade de Tel Aviv, alegou que exerceu um papel crucial na acusação de conspiração de falsificação. A minha participação, afirmava ele, era evidente. Talvez o mais prejudicado pela decisão do juiz foi o vice-diretor da IA Uzi Dari, que presidiu o comitê da IA, o qual concluiu que a inscrição no ossuário e a inscrição de Joás eram falsificações. Ele guiou forçosamente um grupo de estudiosos para aceitar uma decisão alegadamente unânime do comitê concluindo que as duas inscrições eram falsas. Em um fórum organizado pela Revista de Arqueologia Bíblica, o Dr. Dari acusou o editor da revista de ser o catalisador de uma série de falsificações. Ele continuou, Sr. Shanks, você está brincando com fogo quando continuamente publica achados dessa natureza. Ele se refere a provas sólidas que estas duas inscrições foram forjadas. Vamos considerar a acusação acerca do ossuário com a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Todos concordam que o ossuário, propriamente dito, é autêntico e antigo do primeiro século. A questão é saber se a inscrição nele é forjada, ou mais especificamente, se a frase irmão de Jesus foi adicionada recentemente à antiga inscrição Tiago, filho de José. A inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus no ossuário de Tiago é a peça mais conhecida do caso. Análises paleográficas e a existência de pátina antiga sugerem que a inscrição é autêntica. A primeira parada em qualquer investigação sobre esta questão seria na porta dos paleógrafos, estudiosos que podem datar e autenticar as inscrições de certos períodos históricos específicos com base no estilo e na posição das letras. Neste caso, a inscrição foi autenticada por duas das maiores autoridades mundiais em paleografia da atualidade, tal como referido anteriormente, André Lemaitre da Universidade Sorbonne e Ada Yardani da Universidade Hebraica de Jerusalém. Há outras razões, mais simples, para se crer que a inscrição não é uma falsificação. Oded Golan possui o ossuário de Tiago desde a década de 1970.
Ele provou isso com fotografias antigas autenticadas por um ex-agente do FBI nas quais é usado um tipo de papel que não é mais usado em uma data posterior. Gulen nunca tentou vender o usuário ou divulgar a inscrição. Ele afirma veementemente que nem sabia que o Novo Testamento menciona Tiago como irmão de Jesus, ou como ele disse, eu nunca soube que Deus poderia ter um irmão. Ainda mais compreensivelmente, ele não tinha ideia que o nome Yaakov de Jacob foi traduzido como de James no Novo Testamento em inglês. A acusação alegou ter encontrado ferramentas de falsificadores no apartamento do Golan. Golan afirma que elas eram usadas na restauração de antiguidades da sua coleção, não para fazer falsificações. Nenhuma dessas ferramentas, no entanto, poderia ser usada para gravar a inscrição no ossuário de Tiago. Mesmo se ele fosse um falsificador, isso não significa que tudo na sua vasta coleção é uma falsificação. O IA tentou dar a impressão que os comitês eram unânimes, e não eram unânimes de maneira alguma, diz Fitzmayer. Ainda pior, é que os membros do comitê, por diversas vezes, basearam os seus votos sim em provas científicas de Yuval Goren, não em suas próprias expertises. Por exemplo, o altamente respeitado arqueólogo Romney Reicher relatou ao comitê que na minha opinião a inscrição de Jesus é autêntica. No final, no entanto, ele disse que foi forçado a mudar seu pensamento, como resultado do conhecimento geológico de Yuval Goren. Ele não foi o único membro do comitê a fundamentar seu voto com base no conhecimento de outra pessoa, e não no seu próprio. A decisão do juiz significa que a acusação não conseguiu provar que os artefatos são falsos. A discussão agora pode prosseguir de forma mais acadêmica. E talvez o IA tenha aprendido algumas lições que podem ser aplicadas no futuro. A imprensa mundial não deu atenção ao veredito deste caso. Desde o dia 14 de março último, 2012, quase nada foi noticiado pelos canais de televisão internacionais ou nacionais, ou nos jornais ou revistas. Eu resumi a notícia para vocês, não li toda, mas fique à vontade para se aprofundar. Ainda na descrição do vídeo possui uma segunda fonte. Para finalizar, a doutrina da virgindade perpétua de Maria está em contradição com um outro ensinamento católico, este é, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, isso é, Maria não tinha pecado. A contradição se baseia no fato que os católicos afirmam que mesmo depois de casada, Maria permaneceu virgem. Entretanto, ela teria vivido em pecado a vida toda, porque segundo 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que a abstinência de relações dentro do casamento é pecado. Como Maria poderia permanecer sem pecado se não teve relações com José mesmo morando juntos? Para a doutrina da virgindade perpétua e a Imaculada estarem em harmonia, Maria não poderia estar prometida em casamento, mas uma vez que não há base bíblica para nenhuma dessas duas doutrinas, a Bíblia nos mostra aquilo que é totalmente contrário aos dogmas católicos. Maria não permaneceu virgem por toda a vida, e também nasceu com pecado. O vídeo termina por aqui, espero que tenham gostado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.